Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu trouxe alguns ensinamentos de São Rafael Arnaiz. E o primeiro ele diz assim: os sonhos do mundo, tal como os brinquedos das crianças, dão felicidade enquanto esperamos por eles, mas depois tudo não passa de cartão. Aqui São Rafael, ele vem fazer uma comparação com os sonhos do mundo e os brinquedos das crianças. Uma criança, enquanto ela espera por um brinquedo que ela ainda não tem, aquilo dali, aquela espera, aquele brinquedo é uma causa de felicidade para ela. Mas depois que ela já tem o brinquedo que seus pais já deram para ela, aquele brinquedo, com o tempo, já não vai sendo mais suficiente. Aquela criança talvez abandone aquele brinquedo e não queira mais saber dele. Da mesma forma, ele compara, é os sonhos desse mundo. É como uma pessoa que ela quer ter muitas riquezas, que ela quer ter muitas coisas. Sempre que ela tem, ela vai querer ter mais, porque aquilo que ela já obteve não foi o suficiente para ela. Aquilo ali não satisfez aquela pessoa. E São Rafael, ele tinha muitos sonhos desse mundo. Se a gente for olhar para a vida dele com os olhos mundanos, com os olhos do mundo, a gente vai perceber assim, nossa, São Rafael, ele não conseguiu realizar os seus sonhos. Realmente, muitos sonhos ele não conseguiu realizar, mas essa foi a vontade de Deus para a sua vida. Mas uma coisa ele foi fiel, uma coisa ele cumpriu, ele conseguiu realizar a vontade de Deus na vida dele. E São Rafael, ele era fumante. E quando ele teve de entrar para a ordem trapista, ele teve de deixar o seu vício. Ele até relata para sua mãe que foi muito difícil. Foi muito difícil se adaptar por conta que ele sentia muita falta. Era um vício e também foi muito difícil para ele se adaptar aos horários. Mas ele conseguiu, com determinação. E ele era um jovem muito alegre. Ele chamava a atenção de todos com a sua alegria. E com a sua dedicação, ele conseguiu. E se ele não tivesse feito a vontade de Deus, ele não teria chegado à santidade. Porque muitas das vezes, aquilo que a gente quer não é o melhor pra gente, mas o que Deus quer sim. Então, que a gente possa, acima de tudo, quando a gente tiver um sonho, que a gente possa pensar, será se esse sonho vai contribuir para a gente fazer a vontade de Deus? E o segundo ensinamento: querer somente o que Deus quer é lógico para quem está verdadeiramente apaixonado por Ele. São Rafael, ele desejava muito entrar para a Ordem de São Bento. E ele queria muito também professar os seus votos. Só que com o tempo, já com a sua saúde muito debilitada, a doença muito agravada, ele percebeu que ele não iria conseguir. Mas ele diz assim, ele fala: Senhor, eu quero assim, mas se tu não queres, quem é louco de querer o que Deus não quer? Olha o que o São Rafael diz. Quem é louco de querer o que Deus não quer? Que na nossa vida a gente possa buscar querer fazer a vontade de Deus acima da nossa. Porque se a gente quiser fazer somente a nossa vontade, vai dar errado, não vai dar certo. São Rafael, se ele fosse se revoltar com Deus, se ele fosse se frustrar com a sua doença, ele não teria chegado à santidade. Mas ele aceitou, ele suportou. E mesmo diante das dificuldades, ele foi feliz. E o último ensinamento: sei apenas que tenho um tesouro que não trocaria por nada nem por ninguém, a minha cruz. A cruz de Jesus, essa cruz que é o meu único repouso. Olha o que ele diz, que a cruz dele é o único repouso. Ele sofria demais com essa doença. Ele morreu muito jovem, como eu já disse, ele não conseguiu realizar a maioria dos seus sonhos. Ele não conseguiu ter uma boa profissão, não. Mas uma coisa, o mais importante ele conseguiu, que foi agradar ao Senhor. Ele conseguiu chegar à santidade através de todo o seu esforço. E dia após dia, ele buscava a Deus. E que na nossa vida, nós possamos fazer assim como São Rafael, também suportar as nossas cruzes com alegria, com bom ânimo. Se a gente for estudar a fundo a história de São Rafael, a gente vai ver que uma das coisas que mais chamava a atenção nele era a alegria. E como ele sofria com essa doença. É tanto que ele morreu muito jovem. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.